Fala primata, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Vocês pediram e eu atendi o pedido de vocês. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre troca de polaridade, um conceito incrível que me fez colocar muito dinheiro no bolso. E nesse vídeo eu vou ensinar tudo pra vocês na íntegra, de graça. Você não vai pagar nada pra assistir esse vídeo. Mas antes de começar, eu quero que você se inscreva no canal, já deixa o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo pra vocês, o YouTube continuar entregando esse conteúdo pra mais pessoas. Então já deixa o like aqui, compartilha e no final, se você gostar desse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender muito nesse vídeo, você vai lá e deixa um comentário. Beleza? Outro recado importante que eu tenho pra você. Dia 30 de setembro eu vou começar um evento que eu chamei de Pilares da Consistência. Esse evento eu vou te ensinar 3 princípios que me fizeram um trader de sucesso. Então se você quer ser um trader profissional, consistente e lucrativo, você precisa clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem um link pra você se inscrever na Super Aula 4.0 Pilares da Consistência a partir do dia 30 e eu espero você lá. Vamos pro conteúdo? Vem comigo porque essa vai ser mais uma aula incrível que vai explodir a sua mente. Vem o homem macaco correndo atrás de mim. A teoria da troca de polaridade, ela é muito simples de entender, mas como tudo na vida precisa de detalhe, é isso que eu quero te dar hoje. Talvez você esteja aqui nessa aula e você já saiba o que é a teoria da troca de polaridade, mas fica até o final, porque o nível de detalhe, o nível de detalhamento que eu vou trazer para essa aula vai te surpreender. Então a troca de polaridade nada mais é do que uma mudança de força. Vem pra cá comigo, ó. A troca de polaridade acontece quando um suporte que antes segurava o preço, ou seja, um suporte, um chão segurava o preço, ele é rompido, ou seja, desaba, fura esse chão. Quando ele é rompido, ele se transforma em uma resistência. Ou quando uma resistência é rompida, ou seja, quando uma resistência que é o teto é rompida, ela se transforma em um suporte. Basicamente, a teoria da troca de polaridade é isso. Mas vamos aos detalhes. Isso acontece porque a percepção dos trades sobre aquele nível de preço muda. Se muitos estavam tentando comprar ali naquele preço, naquele suporte, quem comprou começa a vender, porque aquele suporte foi fraudado, ele foi vencido, ele foi derrotado. E através dessa derrota, ele se transformou numa resistência. Ou seja, os players não querem mais comprar naquela região. Agora a mente, a intenção deles muda para uma possível venda. E o contrário também é válido. Quando uma resistência é rompida, os vendedores que estavam pressionando ali passam a comprar, transformando aquela região num suporte. Entender isso, galera, é extremamente crucial. Porque isso aqui eu te falei primeiro o conceito, depois eu te falei a psicologia por trás de um suporte, uma resistência, de uma troca de polaridade. Então entender isso aqui é crucial para que você acredite, aplique e passe a confiar e botar dinheiro no seu bolso também. Mas vamos lá. Mas antes da gente falar de troca de polaridade, a gente precisa relembrar um conceito muito importante de base, coisa simples, que talvez você não lembre, que é o conceito das tendências do Charles Henry Dow, esse coroa que você está vendo aqui na tela. Esse cara incrível, ele trouxe conceitos importantíssimos pra gente sobre como identificar uma tendência, sobre como identificar se o mercado está subindo, sobre como identificar se o mercado está caindo, sobre como identificar se o mercado está lateral. Então essas são as 3 tendências de Charles Henry Dow: um mercado em tendência de alta, um mercado em tendência de baixa e um mercado lateral. Então para que a gente entenda a troca de polaridade e aplique, a gente precisa primeiro entender a teoria de Charles Henry Dow, a teoria das 3 tendências: tendência de alta, tendência de baixa e lateral. Eu vou me ater a 2, a tendência de alta e tendência de baixa, para apenas explicar para vocês a teoria da troca de polaridade. Então o que Charles Henry Dow ensinou pra gente? Que ele ensinou o seguinte, que todo topo é uma resistência e todo fundo é um suporte. Então se todo topo é uma resistência e todo fundo é um suporte, e esses topos e fundos estiverem cada vez mais altos, isso significa que nós temos uma tendência de alta. E o contrário, a mesma coisa. E o contrário é a mesma coisa, só vai mudar o posicionamento. Todo fundo é um suporte
e todo topo é uma resistência. Porém, se eles estiverem cada vez mais baixos, ou seja, topos e fundos cada vez mais baixos, nós temos uma tendência de baixa. E dessa forma nós conseguimos identificar se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo. Simples, não é? É, mas muita gente esquece desse básico aqui. E aí, entendendo isso aqui, vamos começar a entender agora a teoria da troca de polaridade. Preste atenção, eu quero ser repetitivo para que você saia daqui sem dúvida alguma. Então, novamente, todo topo é uma resistência, todo fundo é um suporte. Então, aqui nós temos outro topo, aqui a gente tem outro fundo, ou seja, resistência, suporte, outro topo, outro fundo, ou seja, resistência, suporte. E eles estão cada vez mais altos, então nós temos uma tendência de alta. Esse é mais alto que é mais alto do que esse, e assim sucessivamente. E aqui nós temos um fundo, que é igual a um suporte, e uma resistência, que é igual o topo. Porém, eles estão cada vez mais baixos. Dessa forma, nós entendemos que o mercado está caindo, porque esse topo é maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse. Ou seja, cada vez mais baixo, beleza? Então, depois de você entender o que é um suporte, o que é uma resistência, como que você encontra uma tendência de alta, uma tendência de baixa, aí sim a gente pode começar a se aprofundar no detalhe. Lembra que eu falei do detalhe de troca de polaridade? Então vem comigo. A troca de polaridade acontece quando um suporte que antes segurava o preço, ou seja, o suporte não deixava mais o preço cair. Agora ele é rompido e ele vira uma resistência, então ele não deixa mais o preço subir, beleza? Então pega a visão. Nós temos aqui o quê? Nós temos um mercado subindo aqui, ó. Nós temos um mercado subindo, ok? E ó, se ele subiu, deixou aqui pra gente o quê? Um topo. E todo topo é uma resistência. E numa resistência nós pensamos em venda. E logo após a esse movimento de topo, ele fez um movimento de baixa e marcou um fundo para nós. E no fundo, se o mercado está subindo, nós pensamos em compras, ok? Beleza. Então venha cá. Se a teoria da troca de polaridade diz que quando uma resistência é rompida, ela vira suporte, o que aconteceu? O que vai acontecer aqui nessa região depois que veio esse rompimento, que o mercado rompeu para cima? Essa região que era uma resistência, a gente vai começar a tratar ela como um suporte, ou seja, a troca de polaridade é ali. Então, quando o mercado voltar, aquela região que a galera estava vendendo não é mais uma região de intenção vendedora. Ali os players já mudaram sua intenção. E quando o mercado retornar para essa região, ele já vai querer o quê? Os players já vão querer o quê? Pensar em compra, movimentar compras. Por quê? Porque o mercado está numa tendência de alta, ou seja, deixando fundos e topos cada vez mais altos e rompendo essa região de resistência. Se ele rompe a região de resistência, quando se aproxima dela, nós vamos pensar o que nessa região aqui? Nós vamos pensar em compras. É assim que funciona a teoria da troca de polaridade. Isso acontece o tempo todo, porque o mercado pode passar um longo tempo em tendência de alta. Então, ó, aqui nós temos um novo topo marcado, ou seja, uma nova resistência que foi rompida. O mercado deixou um fundo mais alto que o anterior, beleza? E quando vem este rompimento, nós temos uma nova troca de polaridade. Quando o mercado retornar para essa região, nós entendemos que essa região será uma boa região compradora. Aqui nós vamos procurar por compras para pegar a continuação do movimento de alta. É mais simples do que você imaginava, sim ou não? É muito tranquilo. Mas vamos continuar aqui, que eu quero te mostrar um ponto importante, porque existem vários, mas eu quero te mostrar um ponto importante de quando o mercado vai falhar. Quando essa questão da troca de polaridade não vai mais funcionar. Porque o mercado não vai ficar em tendência o tempo todo. Uma hora ele vai parar de subir e vai começar a cair. E eu quero te mostrar um conceito muito importante que pode te ajudar a identificar essa mudança de tendência no mercado. Que nada mais é do que a falha de continuidade, galera. Primata, se você tá me ouvindo e você identificou que o mercado tá subindo,
Um mercado em alta, ele precisa... Qual que é a característica de um mercado em alta? A característica de um mercado em alta é topos e fundos cada vez mais altos e isso sendo rompido. Então, ó, mercado faz um fundo, rompe o topo anterior. Mercado faz outro fundo, rompe o topo anterior. Mercado faz o fundo, rompe o topo anterior. Essa é a característica de um mercado em tendência de alta. Então, o que vai mostrar pra gente que o mercado perdeu força na tendência de alta? É simples. A falta de continuidade. Quando o mercado parar de romper o topo, ou seja, parar de mostrar essas trocas de polaridade, esses rompimentos da resistência para se tornar um suporte, quando o mercado deixar de fazer isso, é a hora que o mercado pode estar mudando a sua tendência, mudando o seu movimento vigente. Então perceba que aqui nesse exemplo o mercado deixou um topo mais alto, como os anteriores, um fundo mais alto também, como os anteriores, mas ele não deu continuidade, ele não conseguiu romper a máxima, ou seja, ele não conseguiu passar da resistência. Ok, se ele não consegue passar da resistência e rompe o fundo anterior, nós temos um FCQE, uma falha de continuidade com quebra de estrutura. E isso aqui pode ser o primeiro sintoma de que, opa, essa tendência vigente, seja lá de qual tempo gráfico você esteja observando, pode estar chegando ao fim. E se ela chega ao fim, o que vai acontecer? Vamos lá. Se todo topo é uma resistência e todo fundo é um suporte, e o mercado rompeu esse suporte nessa quebra de estrutura, o que esse suporte vai virar? Uma resistência. Então aqui nós temos uma troca de polaridade, uma região de resistência que, se o mercado chegar lá, respeitar e continuar caindo, nós temos uma nova troca de polaridade para o mercado ir agora para baixo. Perceba, o mercado deixou um topo mais baixo, um fundo. Um topo mais baixo, opa, fundo mais baixo, topo mais baixo, espera aí. O mercado pode ter mudado a sua direção. E aí a gente vai parar de pensar em compras, vamos pensar nas operações na ponta vendedora. Então perceba que aqui o mercado rompe aquele fundo, deixa uma nova região de troca de polaridade, e se ele realmente mudar sua tendência, ele vai começar a fazer isso o tempo todo. Ele vai deixar fundos e topos cada vez mais baixos e você vai se aproveitando disso para vender aqui, para vender aqui, para vender aqui. Beleza? Tranquilo. Isso é a troca de polaridade. A troca de polaridade, ela é basicamente isso. Ela é isso aqui. É isso que você vai ver na internet, é isso que você vai ver. É claro que eu te dei muito mais detalhes do que a grande maioria te dá. A grande maioria vai chegar aqui no YouTube e vai te dar um conteúdo rasinho para depois você ir lá comprar uma mentoria e tudo mais. Não, eu não tô aqui para te mostrar um conteúdinho, uma degustação, para depois você comprar minha mentoria. Não! Se você quiser entrar na minha mentoria aqui, a partir do dia 30 de setembro, eu vou fazer um evento onde eu vou apresentar ela, onde eu vou abrir vagas para ela, dia 30 de setembro agora, mas não é por isso, tá bom? Se você for lá e entrar na minha mentoria, que seja porque você curtiu o meu trabalho, curtiu a minha pessoa e o meu modo de operar. Mas o que eu quero te dizer é que esse conteúdo que eu tô mostrando para você aqui, ele é relevante. Esse conteúdo, se você aplicar, por mais que eu esteja passando ele gratuitamente, se você aplicar, no mínimo, você vai parar de perder dinheiro no mercado e vai começar a fazer o quê? A ficar pelo menos no 0 a 0. Eu tô te garantindo isso. Se você aplicar esse conceito do jeitinho que eu tô falando, no mínimo, você vai sair da perda pro 0 a 0. E aí, com o tempo, com acompanhamento, talvez lá comigo na mentoria, você consiga ali ir pro positivo, fechar um dia, semana, mês, ano positivo. Beleza? Mas calma aí, você tá achando que acabou? Não. Não acabou. Eu tenho mais detalhes pra te dar em relação a isso. Eu tenho certeza que você tá aí agora pensando assim, caramba, Sacra, mas é só isso? Isso aqui já é o suficiente. Mas quanto mais detalhes você tiver, melhor. E eu quero te dar esse detalhe. Eu quero te presentear com esse detalhe. Pega a visão comigo. Durante a minha explicação, você deve ter percebido que, poxa, Sacra, e se perguntado, poxa, Sacra, mas calma aí, aqui ele não chegou na região de troca de polaridade. Ele não foi lá, ele foi perto, mas não tocou. Ainda vale a pena? Por exemplo, poxa, Sacra, aqui ele rompeu a troca de polaridade para baixo. Ainda vale a pena? Por que isso acontece?
Por que que aqui ele respeitou certinho e aqui ele foi um pouco mais para baixo e aqui ele nem chegou? Você deve ter se perguntado isso. E se você já conhece o conceito de troca de polaridade, isso pode te trazer insegurança. Eu tenho certeza que se você opera isso durante o dia e o mercado não chega certinho ali na região de troca de polaridade, você fica inseguro para pegar a operação. Mas ó, hoje, ouve aqui, hoje eu vou te dar o detalhe que vai eliminar toda a sua insegurança para operar esse tipo de estratégia que eu tô te ensinando. Então pega a visão aqui comigo. O que que acontece? Quando o mercado não vai certinho ali na região de troca de polaridade, ali naquele ponto, é claro que a troca de polaridade, o suporte e resistência não é um preço fixo, galera. É uma região e ele pode oscilar dentro dessa região. Por isso que nós estamos comentando e falando isso aqui, detalhe, beleza? Mas preste atenção, existe uma coisa que acontece para que o mercado não vá até o ponto exato da troca de polaridade. E o que nós chamamos essas regiões? Nós chamamos essas regiões de regiões de confluência. Como assim, Sacra? Eu vou te explicar. Por exemplo, vamos supor que o mercado rompeu a resistência aqui, beleza? Mas logo aqui a gente tinha, por exemplo, uma região de Fibo, uma retração de Fibo importante, dependendo da perna de alta que ele fez. Aqui você pode ter um 50% de Fibo, um 38,2 de Fibo, e o mercado aceitar essa região para continuar subindo. Então, não fique preso a um preço exato de suporte ou resistência. Observe a região, um pedacinho para cima, um pedacinho mais para baixo. E o que que você vai observar nessas regiões? Confluências, como por exemplo, retrações de Fibo, que eu já te ensinei aqui nesse canal. E se você quiser aprender sobre Fibo, volta umas aulas atrás que você vai aprender exatamente como eu utilizo o Fibo, beleza? Então, sempre que o mercado não for ali certinho ou passar, você sabe que, opa, tem uma região de confluência ali. Deixa eu ver que região é essa, beleza? Olha lá, a mesma coisa aqui em cima. Por exemplo, o mercado rompeu a região de troca de polaridade, rompeu o fundo, mas olha só, ele não foi certinho, ele passou um pouco. Por quê? Porque essa é uma região de confluência. Eu já te falei que essa região pode ser uma região ali de retração de Fibo, pode ser também uma região de LTA, LTB, um topo anterior mais antigo e também o que funciona muito. Escuta bem isso aqui que eu vou te dar mais um detalhe que ninguém te dá de graça por aí. Escuta aqui, mais um detalhe importantíssimo de uma confluência que acontece muito para impedir que o mercado chegue exatamente na troca de polaridade ou passe um pouquinho. O que que vai ser isso? As médias móveis. Então, por exemplo, se as médias estiverem juntinhas aqui, acima da região de troca de polaridade, dificilmente o mercado vai lá. Ele vai bater nas médias, vai aceitar a confluência que está bem próxima delas, a junção delas, e vai aceitar fazer um movimento de alta. E ao contrário, se o mercado passar da região de troca de polaridade, você pode observar que as médias estavam um pouco longe. Então o mercado vai tentar ir o mais próximo possível das médias para conseguir ganhar força para continuar subindo. E assim sucessivamente. Assim o mercado vai fazendo, tanto no movimento de alta como no movimento de baixa. Isso é detalhe, um nível de detalhe absurdo que você nunca viu aqui no YouTube. E aplicando esses conceitos de troca de polaridade, como eu te ensinei aqui agora, você vai sim botar muito dinheiro no seu bolso e ser feliz, transformar a vida da sua família, transformar a vida das pessoas que você ama. Então é só você fazer o quê? Estudar. O conhecimento salvou a minha vida. Se não fosse o conhecimento e Deus, eu nem estaria aqui sentado falando com você. Então o fato de eu estudar muito, me dedicar muito, me trouxe para esse lugar e hoje você está me ouvindo. Então eu tenho certeza que se você também estudar muito, aplicar os conceitos que o Gorila está te ensinando, eu tenho certeza que daqui a 1, 2, 3 anos você também vai estar nesse lugar aqui, falando com autoridade que o mercado transformou a sua vida, a vida da sua família e quem sabe até ensinando outras pessoas para que mais vidas sejam transformadas através da sua transformação. E se você quer aprender mais sobre isso, se você quer se aprofundar, cara, se aprofundar
nesse operacional que é tão rico em detalhes como eu te mostrei aqui. Do dia 30 de setembro a 4 de outubro vai acontecer o evento Pilares da Consistência. Nesse evento eu vou te mostrar os 3 pilares que eu trago como princípios para minha vida e me fizeram me tornar um trader consistente e lucrativo, profissional. Sabe? Aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo de operar, aquele perde. Exatamente, foram esses 3 pilares que me fizeram me tornar um trader profissional, consistente e lucrativo. E a partir do dia 30 eu vou ensinar isso pra você nesse evento 100% online e gratuito, que você pode se inscrever clicando aqui embaixo na descrição, tem lá o link Pilares da Consistência. Clica, se inscreve e não perde essa aula de jeito nenhum. Então se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve nesse canal, deixa um like no vídeo. Cara, eu quero um recorde de like nesse vídeo, porque eu me empenhei muito para te trazer esse conteúdo. E compartilha com pelo menos 3 amigos. Compartilha com pelo menos 3 amigos que precisam entender e aplicar isso para parar de perder dinheiro no mercado. Talvez você enviando esse vídeo para os seus amigos, você vai estar salvando a vida de uma pessoa que você gosta, porque está operando errado e só perdendo dinheiro. E um conteúdo desse precisa ser compartilhado. Então não seja egoísta e compartilhe agora com pelo menos 3 amigos naquele grupo de WhatsApp que você tem. Eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo, porque eu estou muito empolgado em ter feito esse vídeo que vocês estão me pedindo há muito tempo. E já deixa aqui nos comentários qual é o próximo vídeo, qual é o próximo conceito, qual é a próxima técnica que vocês querem que eu explique aqui pra vocês. Esse foi mais um vídeo nesse canal, a gente se vê sábado que vem. E primata, só o conhecimento liberta, e quem aprende não depende. Então se você quiser se tornar um trader profissional, vambora caminhar junto, vambora andar junto. Cola na aula dia 30 de setembro, que essas aulas vão surpreender muito as suas expectativas e vai ser mais conteúdo detalhado e incrível como esse aqui que você tanto curte. Tamo junto e nos vemos sábado que vem.